Fala Brasil, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o início do nazismo na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel. No ano de 1933, Hitler assume o poder na Alemanha, provocando aumento da migração judaica para a Palestina. Judeus alemães tentam fugir para os Estados Unidos e Cuba, mas são impedidos e obrigados a voltar para a Alemanha, onde foram vítimas do Holocausto nazista. Em 1935, os chefes de partidos árabes apresentam ao governo britânico uma série de reivindicações como um parlamento com representação proporcional e a suspensão da imigração judaica, já que os judeus já constituíam 30% da população na região. O plano era parecido com o outro proposto pelos ingleses em 1922, que na ocasião foi recusado pelos árabes. Desta vez, são os judeus que recusam. Em 1936, os árabes fundam o Alto Comitê Árabe com forte influência da propaganda nazista, anti-britânica e anti-judaica. E, após alegarem a morte de árabes em Tel Aviv, ordenam ataques a judeus e deflagram uma greve geral. Em 1937, uma comissão de investigação chamada Comissão Peel propõe o primeiro plano de partilha da Palestina, que desagrada aos árabes, que declaram guerra contra os judeus e contra os ingleses. Com isso, o governo britânico proibiu o funcionamento do Alto Comitê Árabe e inicia a deportação de vários líderes. Como podem observar, os britânicos ora agradavam os árabes, ora agradavam os judeus, gerando assim uma série de conflitos. Nesse mesmo ano é criada a organização armada judaica chamada Irgun, que praticou atos violentos contra autoridades inglesas. Em 1938, os britânicos divulgaram um novo livro branco, mais favorável aos árabes, chamando agora de MacDonald. No referido livro, constava a limitação da compra de terras por judeus e a redução de sua imigração a 75 mil pessoas em 5 anos e, em seguida, a proibição da imigração judaica. Em 1939, surge a organização de judeus denominada Lehi, ou Grupo Stern, que constituiu uma dissidência do Irgun, organização que defendia os interesses judaicos na região e, por vezes, praticavam atos violentos considerados atos terroristas por muitos. Com o início da Segunda Guerra Mundial, instaura-se entre as comunidades árabe e judaica uma trégua. A tensão agora era com as autoridades britânicas, que ao pender ora para um lado, ora para o outro, ganhava a animosidade dos dois lados. A imigração clandestina de judeus europeus desesperados por causa do nazismo começou a aumentar nessa época. Em 1942, 600 líderes sionistas se reúnem em Nova York e adotam o chamado Plano Biltmore, que tinha 2 objetivos, sendo eles o controle da imigração pela agência judaica e a instituição de um Estado judaico na Palestina. Nesse mesmo ano é decretado pelo governo nazista a chamada solução final, que era o assassinato em massa de todos os judeus. No ano de 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial com o genocídio de mais de 6 milhões de judeus. É criada a Liga das Nações, que veio a se tornar posteriormente a ONU. O governo americano passa a defender a imigração ilimitada de judeus para a Palestina. No mesmo ano, é criada a Liga dos Estados Árabes. Em 1946, houve o reinício da imigração judaica em larga escala. Nesse mesmo ano, o grupo sionista denominado Irgun promove um ataque à bomba no hotel King David em Jerusalém. O ataque matou 91 pessoas, sendo eles 28 britânicos, 41 árabes, 17 judeus e outros 5 mortos. E ferimentos graves em outras 45 pessoas. Em seguida, surge a proposta de um plano de um governo federal com províncias árabes e judaicas, com controle migratório. Apresentado no parlamento britânico, tal proposta não foi aceita pelos Estados Unidos. O governo inglês faz um convite para representantes de árabes e judeus para que se reunissem em Londres para uma conferência sobre a Palestina, porém ambas as partes não aceitam. Na ocasião, ambos os lados estavam irredutíveis.
Em 1947, o Reino Unido resolve entregar a solução da questão da Palestina para as Nações Unidas, já que o mandato britânico para a região estava terminando. Em maio de 1947, foi criado o Comitê Especial da ONU para a Palestina, composta por representantes de 11 países. No dia 29 de novembro, após muitos debates, manobras e pressões de ambos os lados, a ONU aprovou por 33 votos a favor, 13 votos contra e 11 abstenções o plano de partilha da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Os países árabes foram contra por achar que o plano favorecia os judeus. A alegação falaciosa que vamos tratar mais adiante. No dia 14 de maio de 1948, ao final do mandato inglês, Davi Ben-Gurion proclama a criação do Estado de Israel. O novo Estado foi imediatamente reconhecido pelas duas grandes potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. No próximo episódio, vamos tratar das guerras pós-criação do Estado de Israel, as intifadas e o início do terrorismo moderno.